Olá amigos, chegamos ao capítulo 12 do livro de Daniel, o último capítulo deste livro profético. Vamos já começar. E Daniel estava num rio com anjos e um homem vestido de linho, estavam a transmitir-lhe o que iria acontecer no tempo do fim. Era este o contexto. Continuando, nesse tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Só estes dois versículos, aliás, só este versículo, que isto é um único versículo, tem aqui uma imensidão de temas e um período muito longo da história. Então, diz que Miguel, que era o arcanjo Miguel, o grande príncipe se conserva junto aos filhos do teu povo. O povo, ele pertencia ao povo de Israel. E está a anunciar que virá um tempo de uma angústia imensa como nunca existiu. Exatamente aquilo que Jesus fala em Mateus 24, que virá um tempo de angústia como nunca existiu. Estou sempre a repetir para ler em Mateus 24, Evangelho Mateus capítulo 24. É quase para o fim do Evangelho. E depois diz que este tempo de angústia nunca existiu desde que as nações existem. Então, todo este livro de Daniel, nós vimos desde o princípio, começa com Nabucodonosor, o Império da Babilónia, que já tinha começado lá com Nimrod. Tem um vídeo mais para trás onde começa a falar de Babel até Daniel, todo esse período. E foi ali antes de Nimrod, quando foi construída a Torre de Babel, que Deus desceu e confundiu as línguas e daí saem as nações. Então o que está aqui a dizer é que nunca houve nenhuma angústia sobre a terra desde que existem nações. As nações foram criadas por Deus com um objetivo. Todos os impérios, todas estas figuras de impérios e imperadores são sempre tentativas de destruir as nações que foram feitas por Deus. Todos os movimentos de agregação de nações e destruição de nações vêm deste espírito do anticristo, este anti-messias, esta Babilónia espiritual que desde aquela Torre de Babel continua sempre a tentar reconstruir-se e que agora no final dos tempos que nós estamos a viver, não tem dúvidas nenhumas que esta União Europeia aspira mesmo a que haja uma união de um território imenso. Eles ainda estão a querer integrar mais e estas pessoas da ONU, da OMS, etc., é tudo organizações que são chamadas supranacionais, que querem controlar com um poder acima do nacional. E esse poder acima do nacional só pertence a Deus. Deus criou as nações e as nações deveriam organizar-se, as nações seriam conjuntos de famílias e elas existem com o objetivo de proteger as pessoas, de proteger essas famílias. Portanto, aqui é interessante esta expressão, desde que as nações existem. Tal angústia jamais houve, até desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, quem é o povo? Na altura, Daniel pertencia ao povo de Israel, mas agora aqui Daniel recebe aqui uma informação que não era para ele, porque ele não percebeu praticamente nada daquilo que foi dito, aquilo que ele escreveu, é para nós hoje. Daniel escreveu isto e o anjo mandou que ele selasse, já vamos ler a seguir isso, para nós hoje. Então ele faz um esclarecimento. Quem é o povo que aqui está referido? São todos os que se encontrarem inscritos no livro. Nós sabemos, veio o Messias entretanto, e que todos os que estão inscritos no livro não era aquele povo de Israel físico. Agora são todos aqueles que são discípulos deste Yeshua, que é este Messias que foi prometido, no qual todas as nações da terra foram abençoadas. Foi a promessa a Abraão. A promessa a Abraão não é uma terra para um povo específico, é a benção da vida eterna
para todas as famílias da terra. Então vamos continuar. Aqui, atenção para este livro da vida, que eu aqui não posso desenvolver, mas depois no final vou dar-vos um livro onde fala só sobre o livro da vida ao pormenor. Mas os que estão inscritos no livro é o livro da vida, onde estarão aqueles que se vão salvar no tempo do fim. E há uma ligação aqui entre este tempo desta grande angústia ou grande tribulação com esta esperança que aqueles que estiverem no livro, esses não perecerão nesse plano de Satanás para o mundo. Isto, aqui no livro de Daniel, não tem pormenores como tem, por exemplo, o Apocalipse, que tem pormenores de toda esta tal grande tribulação, etc. Aqui fala só de algo, 2 ou 3 pontinhos, tudo muito resumido. Nós depois é que vamos ligar com o que Jesus disse e com o que a revelação do Apocalipse que foi dada a João. Avançando. Portanto, então aqui fala de uma grande tribulação como nunca houve, não é? Mas depois, aqueles que estiverem escritos no livro serão salvos. Continuando. Muitos dos que dormem, portanto, depois daquela grande tribulação, muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Eu acho tão bonita a referência aos esclarecidos, aos sábios, aos entendidos. Ou seja, em tudo aquilo que vai acontecer, na confusão, na tribulação, etc., existiram aqueles que vão ensinar, apesar de todo o terror que está a acontecer no final do tempo. Aqueles que serão aqueles que ensinam, aqueles que forem os esclarecidos, ensinarão a muitos. E eles resplandecerão, é como se brilhassem no meio da escuridão. Estes entendidos brilham com o seu ensino que estão a ensinar os homens que estão numas trevas espessas. É muito bonita esta figura dos esclarecidos, os sábios no meio da escuridão a ensinar. Então aqui diz que há uma referência à ressurreição, ou seja, aquela grande tribulação que virá como nunca houve. E depois diz os do livro da vida. Quem são os do livro da vida? Estes agora que vão ressuscitar são os tais lá do livro da vida. Muitos dos que dormem no solo poeirente acordarão. Claro, só vão acordar os tais que estão no livro da vida. Os outros não. Fala lá em Apocalipse 20, há a primeira ressurreição dos salvos, dos tais do livro da vida, e depois a segunda ressurreição são aqueles que não vão viver a vida eterna. Em muitos dos que dormem no solo poeirente, no pó da terra, do pó viemos, ao pó voltaremos, e então depois haverá a ressurreição. Muitos dos que dormem no solo acordarão. É a ressurreição que diz acordam, como se estivessem a dormir e acordam. Porque o Novo Testamento mostra que depois da ressurreição de Jesus, eles agora, aqueles que são de Deus, estão com Ele. Não vamos aprofundar aqui, mas esta figura do dormir é o morrer. Uns para a vida eterna, outros para o próprio horror eterno. Aqui já está a passar por cima do milénio, já está a falar daquela segunda ressurreição e a segunda morte dos ímpios. E lá estão, os esclarecidos resplandecerão com o esplendor do firmamento. Avançando então, atrás. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até ao tempo do fim. Muitos andarão errantes e a iniquidade aumentará. Mais uma vez a ligação a Mateus 24. A iniquidade aumentará imenso, grande tribulação. Agora é muito interessante aqui. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras, mantém fechado o livro. Neste tempo, estavam eles no cativeiro da Babilónia, ainda não tinha vindo o Messias. É interessante que todas estas coisas eram para um tempo do fim, não era para ele. Deus estava-lhe a anunciar tudo isto para nós, para um dia em que aqueles que estavam a viver o tempo do fim iam precisar de informação. A iniquidade aumentará. Continuando, versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio,
outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, até quando o tempo das coisas inauditas. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, estas coisas todas hão de consumar-se. Então, estão aqui 2 anjos, um a cada margem, e aqui diz que estava contra a correnteza do rio este homem vestido de linho. A mim parece-me, esta imagem não é muito... acho que não bate muito certo com o próprio texto está a dizer. Eu vi numa outra versão a dizer que ele estava sobre as águas do rio. Não sei, não estudei assim mais profundamente aqui esta parte de como é que, mas irei estudar, de como é que está no original, mas não sei o que é estar contra a correnteza do rio. Fiquei com essa ideia que ele estava sobre as águas. Se não é verdade, podia estar no meio de uma rocha, lá no meio do rio. Os rios às vezes têm umas rochas no meio, mas o que é interessante é que estava um anjo de um lado e um anjo do outro. E estava o homem vestido de linho. E um anjo pergunta ao homem vestido de linho, até quando? Fez-me lembrar logo Mateus 24, quando os discípulos perguntam ao Senhor, quando serão estas coisas? Aqui também, tudo parece uma repetição de coisas que nós já lemos nos Evangelhos, Mateus 24 especialmente. Então diz o homem vestido de linho, que eu já disse várias vezes que era uma teofania do Filho de Deus antes da encarnação, acontece muito, e no livro de Daniel ele surge diversas vezes. Então este homem vestido de linho diz que esse tempo que está aqui a ser anunciado será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, então tudo vai consumar-se. Está a falar daqueles 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade do tempo, aqueles 3 anos e meio finais. O que está, de certa forma, o homem vestido de linho está a dizer, que é Yeshua, está a dizer-nos que este tempo terrível terá uma limitação, não será por muito tempo. O difícil é conseguir perseverar naquele período. Avançando, eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu senhor, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e reservadas até ao tempo do fim. Ele volta a dizer que isto está fechado. Não é para ele não entende, mas também não é para ele. E lembrei-me do texto de Apocalipse, que é precisamente o inverso. Em Apocalipse diz, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando Deus dá a grande revelação, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, quer dizer mesmo a revelação, a abertura, a revelação de quem é Jesus. Quem era este homem vestido de linho? Ele aparece logo lá no 1º ou 2º capítulo e revela-se. Este era aquele que estava oculto desde os tempos eternos, o Logos, o Verbo de Deus que estava no seio do Pai. Começa João logo no capítulo 1. Aqui em Apocalipse ele diz, não seles porque já está perto. Ali tinha dito, escondes, fica um segredo, até um dia que esse segredo vai ser aberto. Para esses tais entendidos que virão, para esses tais que ensinam, esses tais que vão brilhar com aquela luz do ensino de Deus às pessoas no tempo das trevas, no tempo da tribulação. Muitos serão purificados, alvejados e crisolados. Os maus agirão com maldade e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Virão esses tempos, dizem que o Messias voltará como um ladrão, que ninguém vai saber. Os textos não dizem isso. O mundo não vai reconhecer, o mundo não vai perceber, mas aqueles que são os sábios dele, os discípulos dele, vão compreender o Kairos de Deus, Moedim do Senhor, de Yahweh, e vão saber os tempos. E o dia e a hora não é sabido, mas não é conhecido, mas é conhecido o tempo. E os sábios entenderão. O Daniel diz isso, os sábios entenderão.
A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias, bem-aventurado aquele que perseverar, chegando a 1335 dias. Então, o que está aqui a dizer, e já vou mostrar depois um esquemazinho à frente, é que primeiro há um evento que se chama o abolir do sacrifício perpétuo. Existia, eu já falei para trás num dos vídeos sobre isso, porque isto é sempre uma repetição de coisas, estamos sempre a repetir as mesmas coisas sobre outra perspectiva. O livro de Daniel, se forem ouvir os vídeos para trás desde o princípio, vão ver que isto está sempre a repetir. E a verdade é que há um evento que se chama a abolição do sacrifício perpétuo. Eram ofertas que eram feitas no templo, mas neste momento não há templo. Qual é o sacrifício contínuo? É a oração dos santos. Então eu aqui não sei muito bem, ou há um templo e esse sacrifício é interrompido, ou está a falar do templo do Espírito, que tem a ver com aqueles que são de Deus. Sei que no meio da semana o sacrifício perpétuo é abolido. Não sei se é feita uma referência à morte, porque vão morrer em massa aqueles que são de Jesus, por causa do nome de Jesus. Elas aparecem lá, os mortos, muitos de toda a tribo, língua e nação lá no Apocalipse. Não sei, cada um pode ter a sua perspectiva. O facto é que a meio da semana, a última semana de Daniel, a 70ª semana, no meio é abolido o sacrifício contínuo. Há 1290 dias que tem aquele período que começa essas últimas um tempo, 2 tempos e 3 e meio, metade de um tempo, começa aquele período final da última metade da última semana, até que há outro evento. E este evento chama-se a abominação da desolação. Jesus fala em Mateus 24 lá, e aponta mesmo para o profeta Daniel. Quem lê entenda, como o profeta Daniel disse, atenção, que isso já estejam atentos. E aqui este texto exorta-nos a esperar até mais 45 dias, até 1335. Ou seja, quando virmos a abominação da desolação, nunca houve sobre a terra nada tão terrível. Foi assim que começou aqui o nosso texto. Nós devemos ser capazes de aguentar não só os 1290, mas mais 45 dias. Estes 1290 são já depois da abolição do sacrifício perpétuo, depois mais 45 dias com a abominação desoladora. Portanto, ou nós morremos aqui pelo Evangelho, porque vamos ser perseguidos, ou então se suportarmos todos estes dias, depois chegará a tal ressurreição que vimos agora aqui no início do capítulo. Isto pode ser confuso se nós não percebermos, como eu estou sempre a dizer, que a profecia refere sempre um tempo em espiral. Vai à frente, vem atrás. Nós começamos logo por falar grande tribulação, ressurreição. Depois começa a voltar para trás a explicar como é que é a grande tribulação. Está sempre atrás e à frente. Sempre. A profecia é sempre assim. Até a narrativa bíblica é assim. Muitas vezes na narrativa vai referir algo lá atrás para explicar melhor. Então, avançando. Quanto a ti, vai tomar o teu repouso. Depois te levantarás para receber a tua parte no fim dos dias. Pronto, acabou. Quanto a ti, Daniel, tu aqui és um mensageiro da profecia que é guardado para o tempo do fim. Tudo era simbólico. Ele estava ali, foi para a Babilónia, para o reino de Nabucodonosor, que era uma figura daquilo que viria. A Babilónia que é falada no Apocalipse constantemente lá. E então é a ligação. Daniel fez a ligação da Babilónia de Nabucodonosor com a Babilónia do tempo do fim. E guardou este segredo, este livro fechado, que agora nós, com a luz de Yeshua em nós, que o Espírito em nós, que é vida e entendimento, que nos faz ser esclarecidos para entender. Mas as pessoas lá fora não vão entender. Muitas pessoas acham que Jesus é a religião. Quando lhes falamos de Jesus, do cristianismo, é a religião. E é verdade que a religião cristã também erra e prende as pessoas na religião de rituais mortos. Jesus é vida. Jesus transforma
o nosso interior. Jesus liberta a nossa mente, Jesus faz-nos sentir o sobrenatural, mas o sobrenatural não é para ver anjinhos e só isso. É um sobrenatural que nos transforma profundamente, que transforma quem nós somos, que nos faz crescer em todos os aspectos e deixar o pecado. Quem não prega o arrependimento do pecado e reconhece que é o pecado é infringir a lei de Deus. Deus continua a ser Deus e a lei de Deus continua a existir. E a quem não prega o arrependimento, que foi a primeira coisa que Jesus, quando chegou à Terra, pregou, era logo, arrependei-vos porque é chegado o reino, a autoridade de Deus sobre a Terra, o reino dos céus. Agora é o que nós temos que avisar as pessoas. O tempo que aí vem será terrível, mas ainda há tempo, como nos dias de Noé. Eles ridicularizavam a Noé, ele estava a construir aquela arca gigante e estava a avisar as pessoas: atenção, que vem aí algo terrível. Assim agora, como nos dias de Noé, é tempo de dizer às pessoas: arrependam-se e voltem-se para Deus, deixem a religião que não traz vida. Porque dentro do cristianismo há a essência do que é ser discípulo de Jesus, que até podemos estar dentro de um grupo, não há problema, mas temos que perceber que tem que haver mudança interior e mudança de vida, não é só repetição de rituais e depois continuamos igual e continuamos a odiar o outro, tem que haver uma mudança. E nós conhecemos a maturidade cristã pela forma como as pessoas amam os outros, como são capazes de perdoar os outros. Avançando aqui só para um resumo, então o tempo do fim é esta 70ª semana, que eu percebo que é o voltar a olhar para Israel, o que se passa em Israel, é falado de um pacto de paz. Portanto, neste momento há aquela confusão terrível e guerra com Israel e Gaza. As pessoas constantemente tomam partidos e odeiam. Uns odeiam os sionistas, outros odeiam os outros de Gaza. Mas Jesus ama as pessoas. Jesus ama tanto um judeu, ou mesmo um dos sionistas mais malvados, ou outra pessoa qualquer, como ama um terrorista do Hamas. Jesus quer alcançar todas as pessoas e ama as pessoas. E Jesus não nos chama a odiar nenhuma das partes. Jesus chama-nos a orar por todas as partes, para que cada um se converta. Claro que nós não podemos defender o mal e defender a morte de ninguém. Isto é só um alerta para refletirem, recebem se quiserem. O que eu quero dizer é que esta 70ª semana é um regressar àquele tempo que Deus tinha planeado, um conjunto de jubileus que Deus planeou para a terra. Deus deu a terra aos filhos dos homens por um tempo, e esta 70ª é quando o tempo dos gentios terminar. Há uma 70ª semana, e então finaliza o sacrifício contínuo, no meio da semana. O meio da semana porque é o pacto de paz, que está sempre a ser avisado aqui ao longo do livro de Daniel. Há um pacto de paz. Para haver paz é preciso haver guerra antes, para haver o pacto de paz. Estamos à espera. 1290 dias, abominação desoladora, mais 45 dias, e depois virá o Senhor, como diz lá em Zacarias, sobre o Monte das Oliveiras, como ele diz em Mateus 24, como é referido em Apocalipse, em Tessalonicenses, em Coríntios 15, em muitos textos. E a sequência que o livro de Daniel nos apresenta é sempre referência de impérios e um imperador. Sempre como figura, avançando ao longo da história. O último império, todas essas figuras ao longo da história, os animais, etc., apontam para este último império, um último imperador no tempo de fim, quando o livro e toda esta profecia deixaria de estar selada e seria entendida pelos esclarecidos, pelos sábios que ensinariam os outros. É o que estamos aqui a fazer. Vocês devem fazer, com tudo aquilo que vocês encontrarem, ensinar as outras pessoas que não sabem. Avisar o pacto da falsa paz por 7 anos no meio da semana. Agora, eu coloquei aqui estas datas, não estou a fazer nenhum prognóstico, estou a dizer, pelo que estudamos no livro de Daniel e que vimos lá para trás, que eu penso e estarei alerta a partir do ano 2030 ou 2033, eu creio que se cumprem aqueles dias proféticos, porque se houve 4.000 anos bíblicos até a vinda do Messias, e agora são 2.000 anos
para os gentios. E se há 6 dias para o homem, e se o 7º é o do Senhor, o tal milénio, então a ressurreição de Jesus ficou acertado. Podem ver lá nos vídeos para trás que bate certo com o ano 2033. A minha dúvida é só se são 7 anos para trás ou se são 7 anos para a frente. Não sei. Mas que vou estar atenta, vou. E que esta história da Agenda 2030 não é por acaso, não é. E tudo aquilo do Digital ID, as vacinações e todas estas coisas da inteligência artificial, que está tudo ligado com as profecias, está. Quanto mais eu leio, os livros proféticos todos, tudo encaixa com aquilo que está a acontecer neste tempo do fim. Eu vivo o tempo do fim. A Babilónia é o mundo em que nós vivemos, o sistema religioso. As pessoas não querem Jesus. As pessoas querem algo que lhes agrade os seus prazeres, o seu desejo de independência e individualidade. E o Jesus que nós conhecemos, que veio anunciar o reino do Pai, é um Jesus que é Senhor e virá não mais como pescador e amigo dos pescadores, mas agora como Rei e Senhor, e vai julgar as nações, e vai julgar os reis e todos aqueles que estão a destruir este mundo e a vida das pessoas. Então eu deixo-vos isto. Terminamos o profeta Daniel e há dias eu ouvi este versículo e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que diz lá, é um anjo que diz em Apocalipse 19:10. E aqui Daniel é um livro profético extraordinário que tem este espírito da profecia porque tem o testemunho de Jesus. Quando nós não sabemos se uma profecia é verdadeira, nós vemos esse livro testemunha sobre Jesus, sobre Yeshua, o Messias. É que tem aqui, eu vou fazer, agora daqui a uns tempos, uns cortes só sobre quando fala do Messias, em todo o livro de Daniel, porque vamos perceber melhor. Eu fiquei fascinada com isto. O livro de Daniel aponta para o Messias, por isso é que o livro de Daniel foi um livro excluído no meio dos judeus. Só agora mais tarde é que ele voltou a aparecer, porque ele falava deste Messias, que é o nosso Messias, dos cristãos, dos messiânicos, daqueles que não são nada disso ou acham que não são, mas que creem neste Jesus, Yeshua, aquele que veio da parte do Pai, que é criador com o Pai, que é Senhor sobre a criação e que vai voltar para julgar. E vamos terminar. Eu deixo-vos a tal livro que eu falei, do livro da vida, que explica o que é este livro da vida, com um estudo mesmo dedicado. E que é o erro de Apocalipse 3:8, não é o texto que tem o erro, é a forma como as pessoas interpretam é que é errada. E o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque fala deste tempo, que muitos vivem como se fosse um sacerdócio levítico, outros vivem como lhes apetece. Mas é explicado aqui o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, explica o que é este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e eu creio que é muito importante percebermos estas coisas. Está tudo no site. Obrigado por me terem acompanhado nesta aventura gigante, o último capítulo. O site tem muita coisa para download e tudo o trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos. Só os livros físicos é que estão na Amazon a preço de custo. Um abraço a todos e vou agora buscar a Deus para saber o que é que vamos avançar, o que é que vamos fazer a seguir, mas vou publicar muitos cortes das coisas que nós andamos aqui a meditar todo este tempo, que já é longo. Um abraço a todos e meditem neste livro, vejam os vídeos todos desde o início, meditem no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e vão compreender como isto está tudo tão ligado. Adeus e obrigada a todos.